Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais um episódio Êxito Júris Podcast. Hoje com a nossa deputada federal, Silvia Cristina, ela que é capixaba, mas adotou o estado de Rondônia. Já está no seu segundo mandato consecutivo. É a primeira deputada negra eleita pelo estado de Rondônia. Era gaga quando era criança, tímida. Hoje ela está aqui para contar a sua história de luta, de vitórias. Deputada, seja muito bem-vinda. É uma honra te receber aqui no nosso podcast. Prazer é todo meu, Hudson. Obrigada pela oportunidade. Doutor Hudson, né, advogado, muito obrigada pela oportunidade. Doutor Vladimir também, né, a dupla. É só um motivo de alegria estar por aqui, falar um pouco do trabalho e de quais mais pautas vier, nós estamos aí à disposição. Tá bom, obrigado mais uma vez pela sua presença, por ter aceito, né, o nosso convite. E, de fato, é um prazer, um grande prazer e honra para recebermos a senhora, uma deputada tão atuante, principalmente na área da saúde, né? E só quem percebe, consegue perceber, na verdade, isso é alardado, né, aos quatro cantos do estado, do Brasil, mas quem sente mais é quem tem alguém bem próximo que está passando pela situação, um diagnóstico de câncer, e não tem, hoje não tem a dimensão do que era alguns anos atrás, né, que tinha que ir para Barretos e tudo, e graças ao seu trabalho, isso trouxe esse tratamento e prevenção, tudo para bem mais próximo do povo aqui. É É verdade, uma honra. Vladimir. Eu sempre falo que só quem passou na pele pessoalmente ou que teve alguém da família entende o trabalho que a gente faz. Sim. Alguns de repente passam, mas ela só pensa nisso. Não é só pensa nisso. Tem várias ações em várias áreas que nós atuamos, mas quando nós nos colocamos à disposição de representar o povo de Rondônia em Brasília, como toda a população brasileira, nós tínhamos uma pauta que estava dentro do nosso coração há muitos anos, que era a defesa com relação às famílias e às pessoas portadoras de câncer. E eu também passei por isso em 2006, mas, sobretudo, mudar a realidade. Porque, para mim, eu tinha plano de saúde. Então, poderia eu ter me curado do câncer, ter sido submetida ao protocolo de quimioterapia, radioterapia, mas eu Pronto. conhecia a realidade nua e crua do que acontecia no estado de Rondônia. Na época não tinha hospital de amor, na época eu tinha 2 serviços de câncer que eram precários, que não curava e não tratava da maneira como o rondoniense precisava. Então foi por isso, né, de ter visto, ter vivido, mas de ter tido a graça de ter sido curada do câncer e Graças a não Deus. aceitar que aquilo acontecesse com outras pessoas. Então foi o que nos motivou, e essa luta não é só por estar na política com o cargo, é para a vida. Sim. Estando ou não, a gente sempre vai estar envolvida nessas questões sociais, especialmente de combate ao câncer. Permita-me fazer uma pergunta Claro. para ela. Como a senhora se sente hoje? Lá atrás, quando tinha esse desejo, conseguia ver isso aí, a dificuldade do povo, e na época passou por isso, mas não tinha condições de fazer o que a senhora hoje conseguiu fazer. Ver aquele sonho lá longe, e hoje eu sei que está longe de realizar os projetos que a senhora tem apenas para essa área. Eu sei que tem muitos, eu vi que tem infraestrutura, até, né, investimento, emendas de obras de pavimentação, enfim. E como é que é isso, esse sonho lá atrás, e hoje ver famílias e famílias sendo atendidas, cura. Nós mesmos estamos passando por isso na família. Um membro, minha cunhada tá com câncer. Hoje ela trata aqui em Cacoal, né? Faz quimio aqui em Cacoal. Uhum. E é um negócio muito bacana. Então, como é que é isso aí? Um sonho lá atrás, e hoje ver toda essa estrutura no estado de tratamento, acompanhante, até a cura do câncer. Verdade. É só gratidão a Deus, porque eu falava que o meu maior desejo, que eu iria realizar, apesar das dificuldades, é que nenhuma mulher fosse mutilada como eu fui. Eu perdi uma mama. E aí, quando a gente se vê no espelho, porque eu fiquei 10 anos sem me olhar no espelho, por Mesmo. causa dessa mutilação.
porque é o que nos diferencia dos homens, o poder Sim. da amamentação, da mama, enfim. E aí eu falava aquilo em todos os cantos que eu ia. E as pessoas falavam, não, mas isso aí não vai acontecer, não tem jeito. E eu não ouvi, eu segui em frente, e hoje eu posso dizer, olha, realmente, a gente conseguiu realizar com a ajuda de muitas pessoas, mas especialmente pela oportunidade que as pessoas nos deram de estar em um cargo público que nos dá a oportunidade de realizar sonhos. Nós conseguimos, de fato, trazer o primeiro centro de prevenção e diagnóstico de câncer, e aí à disposição, não somente da nossa unidade fixa, que tem ali 2 mamógrafos, mas percorrer o estado todo com unidades móveis que vão estar onde as pessoas realmente precisam. Então, é bom a gente planejar, conseguir executar, mas com uma execução de qualidade. Hoje nós oferecemos a melhor prevenção em 4 áreas, que é de mama, colo, pele e boca. E eu tenho o prazer de dizer de pele, nós estamos fazendo mais biópsias de pele do que a nossa matriz, que é Barretos. Então, isso nos traz uma alegria de dizer que a gente caminha a passos largos. E é um trabalho que não tem fim. É um trabalho que nós não vamos nunca falar, tá bom. Não, nós vamos seguir para poder fazer ainda mais, que é o nosso desejo. Está sempre melhorando isso. Sim, sim. Porque quando nós começamos o desejo de enveredar, de fazer com que, especialmente, as pessoas não fossem mais para Barretos, eram quase 3.000 quilômetros para as pessoas irem para lá procurar um tratamento de qualidade. E aí hoje, aqui em Ji-Paraná, a prevenção, elas não precisam andar muito, porque tem na cidade, mas tratamento ou fazem cacual, como a pessoa que você disse aí da sua família, ou caminha quase 400 quilômetros para poder ir a Porto Velho e receber o mesmo tratamento dos grandes centros, como é lá em Barretos, que é a matriz, né? Então, é gostoso a gente ver que houve uma evolução. Sim. Um trabalho que começou lá atrás, né, onde nós formamos o primeiro grupo de apoio aos portadores de câncer, vendendo vatapá, vendendo pastéis, vendendo pizza, e todo mundo lembra disso aqui em Ji-Paraná, e hoje vê que valeu a pena tantas e tantas pessoas, como a nossa querida Dona Rosa, né, já falecida, que era quem fazia os nossos molinhos do cachorro-quente, que a gente servia ali no Beira-Rio, para transformar esse cachorro-quente em passagens para as pessoas irem lá para Barretos. Depois trabalhamos, mantivemos com o grupo de apoio, uma casa de apoio durante 8 anos, para dar o acalento, era a Casa de Apoio de Ji-Paraná, lá em Barretos, onde a Rose Venturini, que todo mundo conhece, sim, sim. já falecida, infelizmente, mas Rose Venturini, que participou da imprensa, é uma pessoa que foi muito conhecida aqui em Ji-Paraná, e aí ela foi uma das que teve a oportunidade de ser acolhida nessa casa de apoio, que ficava em frente ao hospital. Então, foram muitas ações que foram realizadas, e o coração maravilhoso que o rondoniense tem, o ji-paranaense tem, de todas as vezes abrir as portas, abrir o coração e ajudar nessas ações que é para melhorar a vida das pessoas. Que bom, que bom. Olha aí, que maravilha, né? Maravilha. Olha, a gente vai falar muito ainda Coisa da boa. sua atuação como parlamentar, da sua luta contra o câncer, mas eu queria que a gente começasse lá do início, Opa, vamos lá. porque, Não assim, vai chorar, hein? a deputada, a deputada, ela tem uma história incrível, e coloca pra gente aqui, o Fábio, o slide aqui, que mostra, ela foi a primeira deputada federal negra. E tem até uma frase que saiu na matéria do G1 quando a senhora foi eleita: não é a cor que decide o caráter de alguém. Essa frase é muito forte. Muito forte. E até estava comentando aqui, a gente estava conversando aqui em off, a gente estava falando sobre a polêmica que teve esses dias, agora, recentemente, a questão envolvendo ali o presidente da Conmebol, Futebol, né? no futebol. A Ok. gente teve lá o caso do menino Luigi, né, que jogou lá no Paraguai, e ele foi vítima lá de racismo, né? O torcedor lá do Cerro Porteño cuspiu nele e chamou ele de macaco. A Conmebol deu uma punição muito branda. Daí, né, na sequência, aquilo ali teve outros desdobramentos.
Os clubes brasileiros se uniram, fizeram a reclamação contra a Conmebol. Inclusive, a presidente do Palmeiras na época, a Leila Pereira, até sugeriu que os clubes se desfiliassem junto à Conmebol para se filiar com a CACAF, que é a organização do futebol da América Central e os Estados Unidos. E assim, a resposta do presidente da Conmebol foi assim um escárnio, porque ele disse assim com todas as letras, né, que os clubes brasileiros sem a Libertadores é a mesma coisa que a Libertadores sem os clubes brasileiros é a mesma coisa que o Tarzan sem a Chita. E é evidente assim que isso daí é um escárnio, é uma provocação direta, né, ao povo brasileiro que tem essa ascendência africana. E a gente conhece a sua história de superação. Eu queria que a deputada contasse a sua experiência, como que foi o seu ingresso na política e como que é a sua luta, né, até os dias de hoje. O Fábio está chegando aí, ele vai colocar o slide para a gente ali, enquanto a deputada vai contando essa história para a gente aí. Eu tenho muito orgulho de ser negra e sempre falei isso em todos os lugares por onde passei. Bonito, lembro muito bem dessa. Essa foi uma das reuniões que nós realizamos aqui em Paraná. Gerivaldão. Não, ali no antigo posto do Zé Otônio, perto da Havan. Tá. Foi uma reunião ainda na primeira campanha política, uma reunião que reuniu muita gente, e lembro como se fosse hoje. Mas eu já fui vítima de preconceito racial. Na Câmara, né, vou contar antes da Câmara. Aqui em Ji-Paraná, quando nós chegamos, eu não estava ainda como repórter de rua e eu fazia a propaganda de uma loja muito conhecida aqui na cidade. Eu fazia o merchan e todos os dias eu ia lá para poder anunciar as promoções do Preço Leve. Lembro como se fosse hoje, foi a primeira oportunidade de trabalho. Na frente do microfone, né? Legal. E estive lá, estava lá. Quando terminei, eu fiquei ainda em frente à emissora e mexendo no telefone. E aí a turma que estava lá, que depois se tornaram meus parceiros, eu ouvi nitidamente: puxa vida, olha, o patrão dela deixa ela vir com aquele carro bonito. Olha só. Né? Aí eu falei, gente, tudo bem que era um carro de passeio um pouco mais sofisticado, era uma caminhonete, mas eles não acreditavam que aquela caminhonete fosse minha. Mas eu comecei a trabalhar desde os 16 anos. Então, fruto do trabalho, você tem que ter algo, senão também não. Como é que você não vai crescer? Pelo menos eu sempre fiz muitas economias daquilo que eu recebi, sempre trabalhei em 2 lugares. Lá na Câmara, eu fui barrada 3 vezes. E por mais que lá nós temos um broche de identificação, teve uma vez que foi a primeira vez, eu fiquei meio chateada. O vigilante, a pessoa da segurança, falou assim: mas a senhora não pode subir, onde a senhora pensa que a senhora vai? A abordagem poderia ter sido diferente, porque ele não precisa conhecer todo mundo. Nós somos em 513, mas eu via que era pela questão, era nítido para mim que era pela questão da cor. Então, ele poderia ter abordado diferente. Eu posso te ajudar? A senhora vai em algum lugar? Eu posso lhe ser útil? Aí eu ia falar: eu estou indo lá no nosso gabinete, que é o 524, olha, você não percebeu, né? A minha identificação aqui, que é como se fosse um crachá que eles botam, mas isso aconteceu outras vezes. E todas as vezes eles se sentindo muito envergonhados, porque, olha, não fala com o meu chefe imediato, porque pode dar demissão, e nada, não quero demissão de ninguém, não quero nenhuma punição, mas a gente percebe que, infelizmente, o preconceito racial ele existe bastante. E olha que no Brasil, especialmente onde nós vivemos, aqui em Rondônia não é diferente, nós somos em maioria absoluta. Então, por que o cultural não sermos diferente em só olhar para a cor e não olhar para o semblante, para o coração e daquilo que a pessoa realmente pode fazer, né? Sim. Nós culturalmente precisamos avançar e olhar mais o coração e as pessoas num conjunto e não individualmente. Mas é algo que a gente vai enfrentar ainda muitos problemas e é um prazer saber que
Fui a primeira negra eleita deputada federal para poder defender pautas, mas, sobretudo, dizer que não é a cor que importa, mas o caráter, o trabalho e, sobretudo, aquilo que a gente tem no coração, que é melhorar a vida das pessoas para melhor. Tá certo. É isso aí. E assim, a gente sabe, né, a colaboração e a importância não só da cultura, como também na ciência, como no mundo artístico. A gente tem tantos expoentes, né, no Brasil, né, Não tenha dúvida, na cultura. para todo lugar que a gente olha, né, Machado de Assis, Luiz da Gama, a gente poderia citar o próprio Zumbi dos Palmares. E a gente estava conversando ali fora e a deputada, inclusive, falava sobre a questão das cotas. É. Afinal, o que é mais importante? As cotas ou o respeito verdadeiro pelo negro, pela pessoa que ele é e pelo que ele representa? A cota é uma exclusão. Nós devemos ser tratados igualmente. Veio para, de repente, tentar dar um afago a tantas injustiças que foram feitas com os negros, foi por causa disso. Mas não é assim que vai resolver. Posso fazer outra pergunta? Pois não. A cota, só contribuindo, ela não acaba segregando mais do que ajudando, né? Não tenha dúvida. É dessa maneira que eu penso, porque criou-se um fator para tentar fazer justiça, mas é algo que está. Mas e o branco, o favelado, Pois é. pobre, também com dificuldades, que não é só o preto, o negro que vive isso? Não deveria também ter cota para ele? Então, você não pode miscigenar dessa maneira, Que hoje é excluir minoria, né? dessa maneira, né? Então, você tem que olhar um contexto todo, porque senão você ajuda um e não ajuda o outro. Mas que mundo que nós vivemos? Nós queremos igualdade? Nós não lutamos por igualdade, por respeito? Hoje, o negro, ele quer respeito. Ele quer ser visto como uma pessoa comum, como qualquer outra, que não deve ser descartado, menosprezado, sendo vítima de preconceito só pela cor. E, por sinal, a cor negra é linda. Eu sou muito feliz de ser negra. Tenho o maior orgulho disso. A senhora falando aí, eu até me recordei. No julgamento histórico, inclusive que estava sob a relatoria do ministro Barroso, no STF, quando ele estava julgando a questão das cotas ali nas universidades, ele usa uma frase como argumento, que ele diz o seguinte, que era em razão de uma dívida histórica que o povo brasileiro tem para com os negros. A senhora concorda com essa afirmação? O que a senhora acha disso A aí? dívida não é só com o negro. A dívida são com muito mais pessoas. É que eu falo. As cotas, elas não fazem justiça para todos. Então, eu não posso pensar só em mim. Eu tenho que pensar nos outros também. Tem muitas pessoas que são brancas, como eu já disse e repito, que também não tiveram oportunidades. São faveladas, são pobres, têm dificuldades. Então, como que eu vou só favorecer um grupo e não o outro? É claro que nós queremos respeito, mas respeito para todos, porque é dessa maneira que eu vou dizer, olha, eu sou negra, mas eu não vou discriminar o branco, o azul, o amarelo, né? Tem que ser feita para todos, especialmente. Mas se fosse pensado para quem precisa, para quem tem dificuldades, aí seria diferente, porque de repente as pessoas se auto-intitulam negro, mas que não têm dificuldades financeiras, que estariam lá da mesma maneira, querendo, de repente, uma cota universitária de cursos valorosos, como são as maiores disputas de medicina, só citando um exemplo. E aí a gente começa a lidar também com o problema da própria hipocrisia da sociedade e em alguns exemplos também até mesmo de mau uso disso aí, porque você tem políticos se valendo disso para se candidatar, se auto-intitulando negro para terem mais acesso a cotas. Eu não sou, né? Eu não sou, mas me sinto, né? Exato. Aí você tem pessoas mentindo sobre a sua cor na hora de preencher ali o formulário ali do vestibular na faculdade, para ter benefícios, na hora do concurso público. A gente está vivendo uma fase, chega ao ponto de você ter muitos desses casos, inclusive, judicializados.
Uhum. Você já pensou? Hoje em dia é comum você ouvir falar em perícia para poder determinar se a pessoa tem a cor negra ou não. Eu acho particularmente isso aí um absurdo muito grande, porque é como a senhora disse, a gente acaba fugindo ali do Aham. verdadeiro objetivo da coisa. Ele só se considera negro para ter algum ganho, para ter algum benefício. Benefício. Mas não, eu não sou negro, eu sou moreninho, né? E esse moreninho, não existe moreninho. Ou é branco ou é negro, né? É. Então, a gente precisa saber essa diferenciar. Ou você assume quem você é, ou não, né? Ou não queira realmente ser o que você não é, que é o que você diz. Tem pessoas que se auto-intitulam por questão de favorecimento e não porque se sentem realmente ou que são, Se são de infelizmente. fato, né? É. Olha, só esse assunto aí já daria uns 2, 3 podcasts, mas realmente eu vou tocar aqui. O Fábio, coloca pra gente aí, porque eu tenho que voltar nesse assunto de novo. A deputada, ela foi inclusive coordenadora, né? É coordenadora, né? Da Uhum. Frente Parlamentar Mista em prol da luta contra o câncer. Então, assim, a gente já sabe da sua história pessoal, mas eu queria também que você contasse um pouco pra gente também do seu trabalho lá na Câmara dos Deputados, como que é essa luta lá, né? Diante dos seus pares lá, os outros 512 deputados federais, com toda essa diversidade que a gente tem no Brasil, né, com todas essas dificuldades que a gente tem, né? Eu queria que a senhora contasse e dividisse um pouquinho dessa experiência com a gente também. Verdade. Existem centenas de frentes parlamentares, das mais diversas possíveis. Mas desde 2019 foi quando nós iniciamos o trabalho como parlamentar federal. Ter assumido a frente parlamentar foi algo que nós lutamos, porque você precisa de uma certa adesão dos deputados para que eles assinem, para que eles te deem a autorização para você coordenar a frente parlamentar, e isso não foi tirada desde aquele período. Então, já são 2 mandatos em que a gente continua coordenando uma frente que ela é de suma importância, que todos os assuntos referentes ao câncer, eles passam por nós. Poxa, que legal. Então, a gente contribui para que realmente a luta contra o câncer tenha fatores decisivos para melhorar a vida das pessoas. A comissão de combate ao câncer surgiu com o trabalho da Frente Parlamentar. Porque quando nós iniciamos lá esse trabalho, os assuntos da saúde eram discutidos numa comissão chamada Seguridade Social e Família. E quando começava os assuntos de família, aí ninguém fazia mais nada. Os assuntos de saúde eram deixados de lado. Não que os assuntos de família e seguridade não sejam importantes, são importantíssimos, mas misturava muito. Nós precisávamos separar os assuntos para que a seguridade e família progredisse mais, mas especialmente a saúde, que muitas das vezes ficava paralisada devido a alguns assuntos de famílias, ideológicos, e por aí realmente os trabalhos não aconteciam. E isso fez com que nós trabalhássemos, nós nos articulássemos, e eu cheguei para o Rodrigo Maia, que na época era o presidente. Rodrigo, eu não entendo porque até agora são mais de 200 anos que a Câmara Federal tem as comissões, mas por que não tem uma comissão de saúde como tem nas câmaras municipais? É mesmo, né? Mas aí, infelizmente, ele seguiu, ele não me ouviu, e quando chegou o Lira, né, falei, presidente, eu estou à sua disposição, mas eu quero 2 assuntos antes de definir a minha adesão à sua candidatura. Eu quero, É o momento certo isso aí, né? eu quero, né, que você nos dê uma atenção às mais pelas pautas do câncer e que você crie a comissão de saúde. Não precisava ir para a plenária, até porque é uma decisão de decreto parlamentar, onde o próprio presidente ele tem autonomia de fazer essa criação. E aí, num ato dele, por intervenção nossa, por dizer o quanto que isso traria de retorno para a população do Brasil, foi criada. Então, a Comissão de Saúde, que iniciou agora no ano de 2023, já nessa gestão. Já nessa gestão, iniciamos com ela,
consegui ser a vice-presidente no primeiro pleito. Fizemos um trabalho grande junto com o Zé Vitor, que foi o presidente. E aí, de fato, o que aconteceu? Nós conseguimos aprovar mais matérias de saúde. Olha só. Tem a Comissão de Seguridade Social, ela continua, mas criamos a de saúde. E hoje ela é uma das mais importantes. A orçamento e a CCJ, em todas as casas, elas são prioritárias, porque passam por elas a maioria dos projetos de leis, né? Mas da saúde, hoje, além de ter orçamento de comissão, e é uma das comissões que são disputadas à tapa. Eu sou membro titular e tenho o prazer de dizer que isso surgiu com o nosso envolvimento, com o nosso trabalho, assim como a Comissão de Combate ao Câncer, a qual eu sou relatora, e através da Comissão de Combate ao Câncer, ainda falando da frente parlamentar, nós conseguimos fazer algo que é um divisor de águas. Nós tivemos aprovação do Plano Nacional de Combate ao Câncer, hoje é a Política de Combate ao Câncer, porque antes, Vladimir, não tinha uma linha escrita sobre prevenção, sobre tratamento, sobre reabilitação, sobre cuidados paliativos, o que o governo ia fazer, quais que seriam as linhas de financiamento, como que iria acontecer, não tinha nada. Caramba. E eu fiquei indignada com isso. Falei, puxa vida, é a segunda maior doença que mata, e nós estamos falando de uma legislação que, infelizmente, as pessoas não se atentaram aqui. E são 224 anos que existem as comissões. E aí nós começamos a trabalhar durante o período da pandemia. Ficamos 2 anos trabalhando online, mas realizando reuniões com o Tribunal de Contas da União, com o Ministério Público, com vários parlamentares. Nós temos 157 parlamentares que compõem a Frente do Câncer, que eram convocados, que também tiveram a oportunidade de sugerir. Audiências públicas, fizemos várias, com entidades que também estão ali assistindo aos pacientes com câncer, que participam também das propostas legislativas, e aí nós tivemos êxito, aprovamos na Câmara, aprovamos no Senado, participei também no Senado, e tivemos a publicação das portarias, ela foi regulamentada. Com essa regulamentação, nós queremos que, de fato, ela se concretize com ações, para que, de fato, tudo que foi escrito, ele saia do papel e aí a gente consiga colocar isso em prática. Poxa, que legal, que legal. Muito bacana, né? A gente pensa, quem não conhece, é bom isso aí, deputado. É lógico que, com certeza, a senhora já participou de outros eventos que pôde falar disso aí, né? Essa atuação. Isso é atuação, né? Eficaz no parlamento, né? Isso e não somente aquilo, só ir lá para votar, levantar a mão e tudo, né? Mas correr atrás, levantar uma bandeira e mostrar o resultado disso aí. Né? E se tem uma das coisas, Vladimir e Hudson, que a gente fica muito preocupado com o mundo atual, mas especialmente devido às tecnologias, nós não precisamos de likes, de curtidas, só pelo oba-oba. Nós precisamos pelo reconhecimento do trabalho, e aí sim, e não ter apenas discursos, mas que o serviço vazios, propriamente discursos vazios, mas que não chegue a ação na ponta para o seu José, para a Dona Maria, que precisam daquele tipo de serviço e que tiveram a oportunidade de dar um cargo importante, um cargo de poder, que as pessoas, eu sempre falo isso, eu não me canso de dizer, as pessoas, quando depositam o voto, elas depositam esperança. Confiança e esperança. Confiança, te dão a credibilidade de falar, olha, você vai me representar a partir de agora. Então, isso tem que ser levado muito a sério. Com certeza. Eu quero até aproveitar um gancho aqui que a gente está falando de saúde. Eu vou emendar aqui num outro tema que tem tudo a ver com isso aí. Quando a gente está analisando lá o artigo 195 da Constituição, a gente olha lá como que é estruturado, né, o sistema de seguridade social no país. E ali você tem 3 grandes políticas públicas. Você tem a Previdência, a assistência social e você tem a saúde, que é através do SUS. Isso aí hoje é financiado pelas contribuições do INSS, né, e uma parte disso aí o PIS e o COFINS. E aí a gente tem a reforma tributária agora, chegando aí com a ideia de você substituir, né,
a ideia inicial ali seria se substituir 5 por 2, e um desses impostos aí que seriam substituídos seria justamente a PIS e a COFINS. E aí, por que eu estou fazendo essa pergunta para a senhora? Uhum. Porque normalmente a reforma começa de trás para frente. A gente começa pensando ali na repartição das receitas e garantindo ali aqueles mínimos ali que têm que ser investidos em saúde, por exemplo. E aí fica essa a minha dúvida. Como que isso aí está sendo pensado? Como que está sendo estruturado? Como é que a gente vai garantir essas receitas que são tão importantes para a saúde, para a manutenção, né, do SUS em si, e todas essas políticas que a gente que a senhora está conversando aqui, está explicando para a gente. Conta um pouquinho para a gente disso aí. A reforma tributária, ela sempre foi necessária, especialmente para corrigir alguns erros, mas para valer a pena, para que o brasileiro ele não fale, puxa vida, eu só pago impostos, então sobra muito pouco do meu salário. Mas a que foi apresentada, ela não estava muito clara de que realmente isso ia acontecer na vida do trabalhador. Então foi por isso que eu me manifestei não à reforma tributária, porque ela não estava muito clara para que lá na frente a gente pudesse dizer, puxa vida, as pessoas que nos procuram, que nos pautam, especialmente porque elas têm direito de participar do nosso mandato, elas querem esse resultado final. Né? Para que gere mais emprego, para que o poder aquisitivo dele se torne realmente maior, mais efetivo e que não fique só para pagar impostos. Então, por isso que nós votamos não. E não estava muito claro ali na proposta de lei. E aí, o que fica? Tudo bem, você vai substituir vários impostos por um ou dois, mas isso vai refletir na vida? Vai aumentar o poder aquisitivo dele? Isso não ficou muito bem. A partir de agora, porque ali ficou muito claro que nós teremos a oportunidade ainda de mexer. Né? Então, ali nós temos 6 anos para que, de fato, ainda ela se torne totalmente certa lá na frente. Então, alguns remendos, algumas propostas ainda vão poder ser feitas, ainda bem, porque isso me causa muita estranheza. Eu ainda, nós pretendemos, inclusive, boa parte da casa foi aprovada pela maioria, mas tem muitos que também votaram sim e que também hoje falaram, puxa vida, a gente deveria ter mais cautela nisso, porque vai mudar de fato a vida das pessoas num total, num geral, para quem emprega, para quem é empregado, e aí? Como é que vai ficar? A gente não pode estar fazendo leis que desfavorecem, que sejam pior, mas a gente está lá para realmente melhorar. E aí essa é a minha dúvida, porque do que está lá, infelizmente, eu não concordo e penso que os remendos, as emendas, elas têm que acontecer, porque aí sim pode ainda ser acertado, mas com aquela proposta, infelizmente. Inclusive, todas as vezes que nós temos a oportunidade de ter pautas polêmicas, eu costumo conversar com as entidades representativas. Então, as associações comerciais, elas foram consultadas por nós, né? A FACER, que é a federação que cuida de todas as associações comerciais, a própria FEComércio, enfim, né? Os órgãos ligados especificamente às entidades que seriam afetadas, elas foram consultadas por nós e pela nossa assessoria. E aqui em Rondônia, esse era o clamor. Puxa vida, a gente tem que ter cautela, não é o momento ainda. Ela tem que acontecer? Tem. Nós queremos que a reforma tributária, tem mais de 20 anos que a Câmara senta, não coloca para frente. Então, é claro que poderia ir sim para frente, mas não ainda com tantas dúvidas que foram ocasionadas durante esse fator. Aprovou, agora nós temos aí o dever de amenizar os impactos. E é interessante você ter colocado isso aí, porque às vezes as pessoas também me perguntam muito a minha opinião, e eu sempre digo o seguinte, não é que eu sou contra a reforma ela tem pontos positivos e tem alguns pontos negativos. E uma das críticas que eu sempre fiz foi exatamente essa mesma questão que a senhora levantou, porque não fica ali muito claro qual é a redução ou qual é o benefício em termos de carga, né? O que fica ali é só uma promessa vaga de menos burocracia e que na prática nem vai ser isso que vai acontecer,
porque a gente vai ter que conviver ali com os dois sistemas durante uma grande parte de tempo ainda. Essa questão da transição, eu também sempre enxerguei como um balão de ensaio. Eu também concordo com a senhora, porque como nem eles sabiam o tamanho que esse troço podia virar, o que eles fizeram? Vamos colocando, né? Vamos parcelar, porque daí a gente vai dosando e vai medindo como é que isso vai se comportar. Agora, assim, o que me chama muito a atenção é aquela parte que eu comentei com a senhora lá da falta de critérios bem objetivos com relação a essa repartição de receitas. Se você está substituindo principalmente esses tributos aí que estão diretamente vinculados ao financiamento da saúde, como é que você vai garantir que esses recursos aí cheguem e no montante que estão chegando, e eles continuarem chegando lá na frente, lá na ponta para quem precisa? E isso aí é um ponto assim que às vezes me chamou um pouco de atenção, porque hoje você tem esse modelo ali muito bem desenhado dentro da Constituição. Você já tem, cada tributo desse já tem a sua finalidade e destinação específica. E a gente não pode perder isso aí. O recurso da saúde já é pouco. E aí, se a gente não consegue ali, de repente, garantir que esses recursos continuem chegando e no montante que precisa e garantindo aí não só a manutenção, mas aumentando, né, ainda mais os investimentos na área da saúde. Esse aí é um ponto assim que o que mais me preocupa. Que eu achei assim que isso deveria de ter sido, eu acredito que mais bem ali, explicitado ali. Eu acho que talvez ficou faltando esse ponto aí. De repente, o objetivo é dificultar o entendimento mesmo para que aqueles que não questionam igual a deputada, vai no quando, né, no oba-oba, no rebanho, né, voto de rebanho, né, e pega lá e não conhece de fato, né, o que vai acontecer, quais os impactos que vão acontecer, igual o doutor Udes falou, no orçamento, né, da saúde. Ele teria que garantir pelo menos o que está previsto hoje, né? Porque senão complica, né? Isso aí é um ponto assim que a gente se pergunta muito. Existe lá na proposta alguns parâmetros que são colocados, mas assim, esses parâmetros, do meu ponto de vista, eles não estão ali muito claros como que eles vão fazer para poder garantir isso aí. Isso aí é um ponto ali que eu acho que é importante ali, o pessoal ficar de olho nisso aí. Bom, vamos dar uma sequência aqui, porque eu quero que a senhora fala sobre o Centro de Diagnóstico e Prevenção do Câncer daqui de Paraná, porque eu sei que esse daí, eu acredito que deve ser uma das maiores obras-primas, né, da sua história, né? Se tivesse que escrever hoje um livro contando a sua biografia, com certeza esse projeto aí tomaria ali um capítulo inteiro desse livro. Não tenha dúvida. Ou mais. Na verdade, esse foi um sonho realizado gigante. Eu me emociono quando eu falo, porque não começou só com a Silvia quando eu era vereadora. Começou com a Silvia antes de ser vereadora. Começou quando a Silvia teve câncer. E eu sabia que a gente precisava ter um diagnóstico precoce para ter a cura, e nós não tínhamos aqui no estado. E aí a gente começou a trabalhar, nós fundamos o primeiro grupo de apoio aos portadores de câncer com a ajuda de várias pessoas. Conseguimos o terreno ficou 10 anos sem ninguém mexer, mas não foi porque nós queríamos. Nós andamos em todos os gabinetes, conversamos com todas as pessoas para que elas pudessem entender que aquele projeto era viável. E aí, como vereadora, eu intervi, como presidente do grupo de apoio, e eu me lamentava muito, porque, puxa vida, 10 anos nós tínhamos ganhado um terreno do seu Luiz Bernardi, um terreno de 10.645 metros quadrados, lindo, onde nós escrituramos, ganhamos a escritura, todo mundo ajudando, mas era uma obra que custava 10 milhões de reais na época. E ninguém me ouvia. Fui a Brasília, fui lá no Ministério da Saúde pedir,
mas as pessoas com quem eu pedia e que eu fiquei triste, eu entendo hoje e não culpo ninguém. Não estava no coração delas o que estava no meu coração, o que era sonho meu. Era um sonho da Sílvia, não era no coração daquelas pessoas que tinham mandato e que eu tinha procurado para poder pegar esse sonho. E depois eu entendi, era Deus realmente que queria que nós fizéssemos. E aí, quando eu tive a oportunidade de ter sido eleita em 2018, em 2019, o primeiro recurso, que foram 10 milhões, eu coloquei total nessa obra. E aí me chamaram de louca, porque o projeto que antes eram 10, 12 milhões, ele já não era mais 10, 12 milhões. Já tinham passado 10 anos. Ele me custaria mais de 30 milhões. Caramba. E ele custou 32 milhões e 600. E aí eu falei, não tem problema. Eu vou fazer. E nós começamos com um projeto só de prevenção. Isso dá quanto, mais ou menos, das verbas que... Das emendas? Das emendas. Só o primeiro recurso extra que a gente conseguiu, ele foi total. De um ano inteiro? De um ano inteiro. A senhora colocou total todo o recurso que a senhora tinha de um ano de mandato no projeto. Total. Aí depois, quando veio os outros, toda a minha emenda de bancada, ela é totalmente utilizada para esse trabalho de combate ao câncer, e as minhas individuais, aí essas eu divido, eu reparto, eu atendo outras especialidades, e outras aos municípios que não podem ficar, enfim, outras entidades. Por quê? Eu não posso ser irresponsável. De que adiantaria se a Sílvia fizesse uma obra e só entregasse ou para a prefeitura ou para o Estado? Vocês acham que estaria funcionando da maneira como funciona hoje? E não quero colocar a culpa de ninguém, não, porque também as prefeituras têm dificuldades. Sim. Tem muitas outras coisas. Então, o que eu fiz? Eu planejei. Olha, eu vou levar esse benefício para Ji-Paraná e para o Estado, mas uma mãe que tem responsabilidade, ela não vai deixar a responsabilidade do seu filho para outros cuidarem. Então, nós fizemos essa obra, Hudson e Vladimir, em plena pandemia, onde as pessoas fecharam muitas portas, onde as coisas não funcionaram totalmente, e eu sou muito grata a Deus, porque nós tínhamos lá em época de ter 50 homens trabalhando, que voltavam no final do dia para suas casas, para se relacionar com as suas famílias, com as suas esposas, e nós não tivemos nenhum caso de Covid-19 durante esse período. Poxa, que bom. Foi 1 ano e 2 meses de obra, um tempo recorde, onde no meio do projeto eu inventei moda ainda, porque o projeto não contemplava ressonância e tomografia. Falei, não, mas eu também não quero que as pessoas continuem indo para Porto Velho. Falei com a Fundação Pio XII, que é responsável pela obra, né, que é a mantenedora do Hospital de Amor. Falei, Henrique, se é para fazer o trem, vamos fazer o trem certo. Eu não tinha pensado nisso, podemos acrescentar no projeto? Vamos. Ao invés de 9 meses, Sílvia, como nós tínhamos falado, vai ficar para 1 ano e 2 meses. Falei, não tem problema. De 9 meses para 1 ano e 2, pelo menos eu entrego do jeito que tem que fazer, sem fazer puxadinho. E aí nós acoplamos mais esse espaço para ter ressonância e tomografia, porque antes, quem estava na região central tinha que continuar andando 400 quilômetros para fazer esse exame de diagnóstico por imagem. Então, hoje, o Centro de Prevenção de Ji-Paraná é um dos maiores do Brasil. São 27, se não me falha a memória, centros de prevenção pela Fundação Pio XII, e o nosso é um dos mais completos. Mas aí o que nós fizemos e qual foi o legado que nós deixamos disso tudo? Quando nós abrimos no dia 3 de dezembro de 2020, vai fazer 4 anos, 2021, nós abrimos o serviço e não só o prédio, porque as pessoas estão cansadas de ver entregas de obras públicas, mas que de fato não funcionam. Não adianta só inaugurar prédio, nós temos que entregar o serviço.
Então, a partir daquele momento que nós descerramos a fita, as pessoas viram que os médicos e toda a equipe já estava lá, recepcionando a gente, e quem quisesse, de toda aquela multidão que apareceu, que foram mais de 3.000 pessoas que estiveram durante o lançamento dessa obra, eles podiam ir lá no balcão e marcar os seus exames, a sua mamografia, o seu exame de Papa Nicolau, a sua prevenção de pele e boca, para que ele pudesse ser atendido. Então, hoje, 100% do funcionamento do Centro de Prevenção de Câncer aqui em Ji-Paraná, ele é bancado com as nossas emendas. Desde o pagamento dos funcionários, os exames que são feitos e todas as benfeitorias, além da nossa unidade móvel, acho que a gente vai falar daqui a pouco, que a gente também banca para que nada falte. A gente está falando de quanto? A gente gasta uma média, hoje, ano passado foram 25 milhões e meio. 25 milhões não só para Ji-Paraná, mas também nós temos em Vilhena, e o restante é para todo o combate do câncer, porque nós temos a obra também lá em Porto Velho, essa já vai fazer 12 anos, né? Que também a gente ajuda. Então, não só as que nós fizemos através das nossas emendas, mas também para a reabilitação que tem em Porto Velho, e ainda, né, alguns benefícios que nós podemos fazer pelo Hospital da Amazônia, que é o Hospital de Câncer do Hospital de Amor, que inclusive vamos entregar, eu acredito que ainda nesse semestre, mais um aparelho de tomografia que precisa, porque aumentou o fluxo. São mais de 54 mil pacientes com câncer hoje em Rondônia, só para o Hospital de Amor. Quantos pacientes? Mais de 54 mil pacientes com câncer. Isso dá, em média, quantos atendimentos por mês, deputada? Olha, por dia, uma média de 3.000 atendimentos. 3.000 atendimentos por dia? Cara, é um absurdo isso. 3.000. Porque a pessoa vai só fazer... na parte de prevenção? Aí eu coloco tudo. Aí eu coloco tudo. Tratamento e prevenção. Mas só que quantos % disso hoje é prevenção? Desses atendimentos ali? A média de quantos %? Vamos colocar uns 20% a 25%, o restante de tratamento lá em Porto Velho, né? Uhum. Mas aí a gente tem um número grande, porque a pessoa que está fazendo tratamento hoje, ela faz vários exames, ela tem o atendimento ambulatorial, ela tem também o pronto-socorro, caso necessite. Então, estão vários tipos de atendimento, além da telemedicina também, que é um dos aparatos que está funcionando muito bem no hospital. Deputado, dá para a gente dizer que a gente tinha, então, antes disso aí, uma demanda reprimida enorme, né? Totalmente. Porque você está falando aí de 54 mil atendimentos ano. Pacientes ano. Atendimento vai dar, acho que, se não me falha a memória, mais de 200 mil atendimentos, né? 200 mil atendimentos. Só em número de pacientes ali, 54 mil pacientes ano, fazendo um cálculo rápido aqui, só pegando aqui os últimos 5 anos ali, nós estamos falando de 200 mil pessoas. Isso aqui é quase 10% já da população do estado de Rondônia. Então, se a gente isso tudo aqui era demanda reprimida, que a gente não conseguia atender aqui no estado e essas pessoas precisavam se deslocar para outros centros de treinamento. A gente está falando de uma Ariquemes e uma Ji-Paraná inteira. Isso mesmo. Praticamente. Isso mesmo. Nós tínhamos um serviço que era lá no hospital de base, que, por sinal, quando nós conseguimos trazer o Henrique para ele ver a realidade que o rondoniense vivia antes do Hospital de Amor. Conta para o pessoal quem que é o Henrique aí. O Henrique Prata é o presidente da Fundação Pio XII. Isso. Quando eu me tornei voluntária do Hospital de Amor, que antes era o Hospital de Câncer de Barretos, nós trazíamos a carreta que ficava ali na antiga Casa do Fidelis, em frente ao Hospital de Amor. Nós fazíamos atendimentos ali debaixo de um pé de manga. Me lembro como se fosse hoje, era lindo o trabalho que nós fazíamos. E eu falava, Henrique, não adianta você me mandar essa carreta uma vez por ano. Eu preciso que você traga o Hospital de Câncer de Barretos para Rondônia. A gente tropeça em rondoniense quando a gente vai em Barretos. E aí, o que eu precisava fazer que eu consegui? Trouxe o Henrique para ver a realidade de Rondônia. E na ala do câncer do hospital de base, que foi aí que ele se convenceu, numa ala, ao invés de vidro nas janelas, tinha papelão. E um risco eminente de contaminação para todo quanto é lugar. Na época, lembro como se fosse hoje, ele fez uma declaração dizendo que aquele tratamento ele não dava nem para os cavalos dele, que ele é criador de cavalos. Olha só. E foi uma repercussão, porque o governador da época ficou chateado, mas como é que o cara vem de longe? Mas ele estava falando a verdade.
ele não queria denegrir a imagem de ninguém, ele não queria afrontar ninguém, É só uma ele estava constatação. falando Uma constatação algo mesmo. porque ele é muito coração. E aí foi essa maneira que ele foi convencido a trazer e já tem 12 anos, graças a Deus, que nós temos o melhor tratamento e protocolo de câncer do Brasil também em Rondônia. Que legal. Olha aí, né? Que maravilha, né? Maravilha. Vamos falar um pouquinho do Dream da Amazônia? Coloca aí, Vamos, Fábio, pra gente. Sonho. coisa boa. Olha bem, a prevenção sempre foi e o tratamento a minha principal causa, mas me aprofundando um pouco mais na questão do câncer, eu percebia que eu não podia fazer algo pela metade. A jornada do câncer é prevenção e diagnóstico precoce, tratamento, reabilitação, que é isso aqui, e cuidados paliativos. Então, ainda tem muito trabalho para eu fazer. Quando eu me tornei madrinha das APAES, e eu comecei a visitar o Estado, visitando as APAES, conhecendo quem eram essas pessoas com deficiência, eu entendi o sofrimento delas. E é por isso que o político, Hudson, ele não pode ficar trancado no seu gabinete, no ar-condicionado e achando que está tudo bom. Se ele não anda, ele não vai ser assertivo nas suas ações. E quando eu percebi, e aí eu comecei a receber essas pessoas falando, deputada, já que eu conheci a senhora, eu posso ficar lá no seu apartamento em Brasília? Porque nós temos, em tal mês, ir lá para o Sara Kubitschek. Eu falei, não, eu vou lá conhecer esse bendito desse Sara Kubitschek. Fui lá, fiquei 2 dias no Sara Kubitschek. Conheci todo o aparato. Sou apaixonada pelo Sara. Mas adiantaria a gente ter um Sara Kubitschek lá em Brasília e o povo continuando para lá e para cá? Falei, não, me aguarda aí, eu vou dar um jeito de fazer isso lá em Rondônia. E aí, o Hospital de Amor já fazia reabilitação. E eu fui também conhecer a reabilitação lá em Barretos. Fiquei apaixonada. Falei, não, eu quero um trem desse lá em Rondônia. E aí, novamente, eu gasto outros 32 milhões. Gasto não. Vou refazer a frase. Aí, nós investimos outros 32 milhões e meio para fazer uma obra que ela devolve dignidade aos pacientes com deficiência. Então, hoje nós atendemos ali, vai fazer 2 anos agora, dia 4 de abril. Nós atendemos deficientes motores, visuais, oculares e neurológicos. O que nós fazemos ali, as pessoas não perceberam ainda, e eu quero mostrar isso bem mais explícito. Nós temos um aparato robótico, de equipamentos robóticos para deficiência motora, que nenhum outro lugar do Brasil tem tanta eficiência. Caramba. Até Barretos tem parte, mas tem um equipamento que é o Romeu, que é um equipamento que veio da Suíça, onde eu consigo reabilitar mãos, especialmente quem teve AVC, geralmente a pessoa fica com a mãozinha meio sem coordenação. Eu tenho o Romeu, onde as pessoas têm oportunidade de fazer a sua reabilitação, e aí tem uma tela lá na frente, que ela tem um joguinho, que ela vai movimentando e vai brincando, e aí ela consegue movimentar mais. Imagina a alegria da pessoa. É outra vida do que você ficar com um fisioterapeuta, mas precisa, claro, do fisio, ele vai estar lá, mas ele tem lá o joguinho, ele tem lá um aparato tecnológico para aquela 1 hora que ele vai ficar não seja tão monótona. Ele vai fazer mais, ele vai ter mais estímulo para poder fazer. E hoje, esses 16 milhões que nós investimos ali, nós temos o Locomat, o Romeu, o Armeu, o Semil, um aparato que lá em São Paulo você encontra, lá no Albert Einstein. Mas lá uma terapia vai custar R$3.000 a hora. Aqui em Rondônia você não paga um centavo. E nem no Sara Kubitschek, que é referência em reabilitação motora, tem esses equipamentos, porque eles custam caros. Imagino. E aí qual é a pergunta? Mas Silvia, você abusou? Eu sou abusada mesmo. Porque eu preciso oferecer o melhor para o rondoniense. Porque quando fala, vocês estão lá no norte, estamos sim, com muito orgulho e dizendo que também as tecnologias têm aqui e o nosso mandato é para cuidar de pessoas. Sim. Eu não me permito estar num mandato de poder, de um mandato que me prestigiou como sendo a primeira mulher negra
sem ter a oportunidade de cuidar e falar, ela está cuidando realmente como cuidaria para a pessoa mais importante da sua vida. Então, a gente faz isso com muito zelo. Então, nesse tempo de quase 2 anos, nós zeramos a fila de aparelhos auditivos. Inclusive, tem muita gente aqui de Ji-Paraná que recebeu. Um aparelho desse custa R$6.000. O assalariado tem condições de ter um aparelho desse? Muito difícil, E ele né? ficaria na fila durante quantos anos para ter um aparelho? Ele perderia, de repente, a total audição sem ele estar fazendo essa prevenção. E hoje nós zeramos a fila com mais de 320 aparelhos entregues em todo o estado de Rondônia e quem mais precisar. A gente quer que não precise, mas se precisar, crianças, idosos, adultos, tem lá à disposição. Nós já entregamos a primeira prótese ocular, também para pessoas com deficiência visual, e hoje nós atendemos as pessoas com autismo severo, que as APAES, as AMAs não conseguem atendê-las porque precisa de uma equipe multidisciplinar, então a gente tem neuro, tem psiquiatra, tem psicólogo e tantos outros especialistas lá prontos para atender os neurodivergentes em estágio 3, para que nós tenhamos também a oportunidade de reabilitá-los. Nós devolvemos dignidade, nós fazemos cadeiras de rodas adaptadas, porque eu não posso tratar a deficiência do forma José igual a da Maria, cada um tem a sua, linear, né? eu tenho que tratar individualmente, e também cadeiras motorizadas. Quantas e quantas pessoas nós temos que dar a liberdade delas, mesmo com essas deficiências, e que elas conseguem através de uma cadeira motorizada. Com certeza. Então, nós também fazemos isso lá e já entregamos várias, graças a Deus. A deputada tocou num ponto interessante. Eu sou da comissão da defesa da pessoa com deficiência da OAB. Na UAB? Isso. E eu estava acompanhando o projeto de isenção do imposto de renda, porque tem uma parte lá que ia exatamente de encontro com o interesse dessas pessoas, porque existia ali entre as medidas de compensação uma proposta para poder retirar, né, excluir ali a isenção do imposto para aquelas pessoas ali que têm doença grave. Existia ali uma proposta ali para excluir o benefício para quem ganha para quem ganha mais de 20 mil. Uhum. Né? E aí, às vezes, a gente tem que olhar ali essa questão de duas maneiras. Primeiro, porque a gente está falando ali de uma faixa da população muito pequena. A gente está falando ali de 1,4% só da população que está nessa faixa de renda. Então, muito provavelmente, você não teria ali nenhum efeito prático ali que justificasse uma medida como essa. E segundo, porque independentemente ali da condição financeira da pessoa, às vezes a pessoa tem até o plano de saúde, como a deputada colocou, mas a gente sabe que existe ali, dentro daquela condição ali, né, às vezes tem necessidades muito específicas que custam ali uma importância alto, né? financeira, exato, tem um custo alto para você poder conseguir esse tratamento. Eu achava isso aí uma tremenda de uma injustiça. O governo anunciou ontem, até eu conferi o projeto e essa parte ficou de fora, né? Então, assim, eu achei ali que nesse ponto ali foi importante ter ficado isso daí de fora, porque eu enxergo isso aí da seguinte maneira: você tem ali que, na verdade, começar a pensar até mesmo, não só em você isentar essas pessoas, não só do imposto de renda, você poderia até ampliar isso aí para outros impostos. Você tem ali o IPTU, o IPVA, tudo que você puder fazer, né, para você poder beneficiar aquela pessoa, como também a gente começar a pensar até em alguns programas de transferência de renda mesmo, de assistência mesmo. Entendi. Porque a gente encontra, existe alguns programas do governo, como o LOAS, mas o valor é muito baixo, é muito irrisório. Os custos com tratamento, principalmente o câncer, é muito alto. E algumas necessidades, principalmente para aquelas pessoas portadoras de deficiência ali, né, questões relacionadas ali à locomoção, a gente sabe que o custo daquilo ali é muito alto. Então o LOAS, ele é insuficiente. Uhum. Então, eu queria que até a deputada falasse um pouquinho sobre isso aí, como é que é a sua visão em cima disso aí. Inclusive, a questão do LOAS foi muito debatida recentemente lá na Câmara, porque ninguém quer ser deficiente. E aí, quando acontece para realmente beneficiar, né, igual a isenção
do IPVA ou desconto, especialmente para aquisição de veículos, né? Mas tem um valor insignificante, porque as pessoas precisam adaptar esses carros. E para adaptar esses carros, eles ficam mais caros do que são. Hoje não tem muitas coisas baratas, né? Então, a gente está indo, inclusive, para a Comissão de Deficiência, de pessoas com deficiência na Câmara, para poder também ser combativa, especialmente para essas pessoas. Aqui em Rondônia, há uma média de 200 mil pessoas, em média, com algum tipo de deficiência, algumas mais severas, outras não, mas é um número significante. Quase 10%. É quase 10% da população. Então, é um número altíssimo. A gente pesquisou quando nós começamos a trabalhar a questão da reabilitação, então você imagina, né? De Paraná e mais um pouco, de Paraná e Médici juntas. Com certeza. Né, de pessoas com algum tipo de deficiência. Então, a gente precisa olhar com muito zelo, com muito cuidado, com muito carinho, porque ninguém quer ser deficiente. Com certeza. E o mandato ele tem que ser utilizado para poder ajudar essas pessoas. E falando de LOAS, a lei permite uma das condições para a concessão, para conseguir o benefício da prestação continuada é a renda per capita. Eu acho uma grande injustiça ser 1/4 do salário mínimo. Hoje vai dar perto de R$300, né? E hoje já tem entendimento jurisprudencial que às vezes chega até meio salário mínimo. Aí inclui os custos com tratamento e tudo. Tem alguma medida, alguma proposta de lei que visa aumentar essa renda per capita Existe na Comissão de Deficiência, mas quando se fala em orçamento lá na casa é um sufoco, né? Mas existe sim, inclusive, como nós havíamos falado e até seguindo nesse sentido, nesse raciocínio, o governo federal estava querendo realmente não dar a devida atenção ao BPC LOAS. Nós nos manifestamos nas nossas redes, porque demorou muito, mesmo que seja pouco, mas demorou-se muito. E aí tirar ou querer fazer, se uma mulher ela tem 3 filhos, né, com deficiência, mas nós só vamos dar um tipo de benefício. Poxa, mas ela tem só um filho? Então. Ela precisa de mais benefícios porque realmente a conta é cara, a conta é alta, a conta não fecha, né? E aí, é claro, lá na Câmara foi revertido, mas muita coisa tem que acontecer. Ainda existe injustiças sociais que têm que ser acertadas ao longo aí da legislatura. Inclusive, em relação à própria renda per capita, estão querendo ampliar para, por exemplo, mãe que é separada, né, cria o filho sozinho, incluir a renda do pai da criança. Mas ela não recebe nada do pai, às vezes, né? Entendeu? Às vezes não tem. Incluir a renda Na maioria das vezes. Para considerar a renda per capita, ou seja, é para indeferir mesmo, né? É para prejudicar, infelizmente. Eu estava até pesquisando aqui, enquanto você discutia com a deputada esse ponto. O Banco Mundial fez esse levantamento em dezembro de 2024, ele considera o mínimo existencial R$665 per capita. Ou seja, né, o valor lá de 300 lá não é nem metade, né, do que o Banco Mundial leva em conta, né? E realmente, só que entra um ponto interessante. Ele estava até conversando agora há pouco ali em off, a gente estava falando de orçamento. E olha como é essa questão. A deputada falou, poxa, toda vez que a gente vai discutir isso, esbarra na questão do orçamento e o custo do governo. Então, assim, um dos fatores é justamente o gasto com a Previdência e Assistência, que está tudo ali atrelado ao salário mínimo. Como é que faz para resolver ou para equacionar um problema desse? A gente sabe que não é fácil. A gente vê muita gente até sendo leviana na hora de opinar sobre isso, porque é muito fácil você estar de fora e você falar, não, porque quando chegar a minha vez eu vou aumentar o salário mínimo para tanto. Só que a gente sabe que não é assim. Não é fácil assim. Não basta só vontade. Verdade. Existe todo um cálculo ali que tem que fazer. Eu sempre tive curiosidade de entender como que isso é debatido no Congresso,
principalmente o corpo técnico ali, como é que eles trazem essas informações para vocês, como é que vocês digerem tudo isso e como é que vocês conversam ou debatem sobre uma questão que é tão complexa assim. É verdade, é Interessante a verdade. pergunta. É porque aí, se a gente não tem uma assessoria técnica e jurídica boa, Bem afiada, né? também a gente tem dificuldades, porque são assuntos distintos. Entretanto, eu penso que se falar de uma maneira genérica, precisa de muito mais vontade e do que a questão de levar tudo em dificuldades. Porque quando se fala, olha, mas será que dá para melhorar a questão da assistência, já que nós estamos falando aí da questão do LOAS, do BPC, estamos num assunto de deficiência? Puxa vida, não se pode fazer um planejamento melhor? Porque o tempo todo, não tem orçamento, não vai fazer porque é falta de dinheiro. Mas tem como planejar, tem como se fazer um planejamento para que possa se fazer gradativo, não precisa fazer de uma vez, mas não ficar estagnado, porque aí a gente não consegue sair do lugar, né? Mas não é fácil. Como são 513, você imagina como é que são as discussões, né? É um que discorda, o outro também, o outro que concorda, e às vezes, Parcial, às vezes. e às vezes as discussões acabam não levando o assunto adiante, e por isso que talvez uma reforma tributária tenha ficado aí mais de 20 anos, né? Lá em discussão e tenha sido aprovada 20 anos depois, ainda sem muito consenso, infelizmente. Vamos falar um pouquinho do Centro de Prevenção lá de Vilhena também? Coloca para nós aí, Fábio. Conta pra gente aí, deputada, como que surgiu essa demanda e como é que foi esse projeto? Olha bem, eu penso, e estudando um pouco mais sobre saúde, a gente só vai conseguir atingir a quem precisa descentralizando. É claro que eu estava muito feliz com o Centro de Prevenção e Diagnóstico aqui em Paraná, mas a dificuldade era grande para quem estava lá no Cone Sul. O Hospital de Amor, que faz tratamento lá em Barretos, também faz prevenção. Então, a grande parte da capital, Guajará e Nova Mamoré estava assistida, a região central, mas faltava algo no Cone Sul. E aí nós tivemos a oportunidade de, há quase um ano, ter inaugurado um Instituto de Prevenção aí da cidade de Vilhena. É o meu filho mais novo, vai Fica fazer onde? um ano, Fica onde? lá em Não, eu sei, Vilhena. mas na Capitão Silva era em Eric Emerson, porque a fachada parece de um hotel que tinha. Esse aí era um prédio de regulação, depois ficou como almoxarifado. Ah, tá. Ele fica naquela estrada que dá acesso ao aeroporto, Ah, tá, então. né? Então, logo quando você sai da BR, você anda ali 100 metros Uhum. e já vai dar, acho que é a BR 174. 174, na BR 174. Então, aí hoje nós temos 3 especialidades. Nós temos mama, colo e pele, mama, colo e boca. Logo, logo a gente vai colocar pele também. A pele a gente costuma fazer também com fotografias da nossa unidade móvel. E aí, logo, logo também a gente vai ter 4 especialidades, porque aqui em Ji-Paraná nós queremos ainda acrescentar, e isso está em fase ainda de organização, de colocar próstata, estômago e intestino. Também aqui com exames de endoscopia e colonoscopia é nosso próximo desafio. E aí, Vilhena, a gente vem, porque são 7 municípios ali circunvizinhos, e eu acredito que parte do Mato Grosso também, porque ali é divisa, mas era uma lacuna muito grande, ficava difícil para as pessoas. E o que mais me motivou também foi que quando a nossa unidade móvel esteve na cidade de Pimenteiras, lá às margens do rio Guaporé, uma menina de 18 anos, ela foi diagnosticada com câncer de mama. Olha só. 18 anos. 18 anos. Puxa vida, né? Então, a gente precisava estar mais perto, né? A carreta vai 1 ou 2 vezes por ano em cada cidade. Então, trazer uma unidade fixa mais próxima, eu dou oportunidade de fazer esses diagnósticos também mais rápido. Ali é pertinho. É a questão de salvar vidas mesmo. Eu chego mais rápido, eu consigo fazer um tratamento mais rápido, mais efetivo e menos dolorido para os pacientes com câncer. Vamos pegar um gancho aí que você falou da carreta. Claro.
Coloca para nós aí, Fábio, o próximo. Carreta, assim, eu acho extraordinária essa ideia, porque você literalmente bate na porta do paciente, É, você vai para perto da pessoa e consegue levar ali a prevenção ali. E engraçado, a gente estava conversando aqui agora, e é bom que fique claro, porque o estado de Rondônia ele tem as suas especificidades, não é um estado fácil de você trabalhar, porque quando a gente compara, por exemplo, com estados como Minas, São Paulo, as cidades são muito próximas, as estradas todas asfaltadas, então assim, as pessoas se locomovem com uma facilidade muito grande. Aqui no estado a gente tem desafios particulares que são aqui da nossa região, principalmente as pessoas da zona rural, que têm que, às vezes, se deslocar grandes trechos ali, muitas das vezes até estradas vicinais, estradas de chão, para poder chegar até as cidades. Então, esse tipo de projeto aqui me empolga muito, porque a gente sabe o quanto que isso aí é precioso, né? O quanto que isso aí vale para a pessoa que está lá na ponta. Mas eu queria que você contasse para a gente aí como é que é os bastidores dessa carreta aí, que como gostoso. é que funciona aí quando vai fazer uma operação dessa aí? Conta pra gente aí como é que é para organizar tudo isso aí. Porque ela viaja o estado todo, né? Viajo o estado todo. É um dos meus maiores amores. A unidade móvel foi o primeiro aceno do Hospital de Câncer de Barretos aqui para a nossa região. A carreta Começou vinha, com isso aí. começou em 2008, ela vindo uma vez por ano, e quando ela chegava era aquela mobilização, era muito lindo, né? E com o hospital fixo aqui, nós também precisávamos ter essa rotina onde a unidade móvel também pudesse chegar nas localidades mais distantes. Essa é uma carreta que ela já não está mais conosco, né? Ela já foi aposentada. Nós adquirimos uma com 3.200.000, fruto de nossas emendas, que é a mais nova, que ela está percorrendo alguns municípios. Recente ela teve lá em Urupá, aqui em Ji-Paraná, de vez em quando também ela dá uma andadinha, mas ela percorre 39 municípios circunvizinhos da nossa jurisdição aqui de Ji-Paraná. Tem uma também lá de Porto Velho, que aí faz aquela região, e nós também temos uma outra unidade, mas aí é uma van, que nós fazemos a prevenção do câncer de boca. Nessa aí nós fazemos mama, fazemos colo uterino, fazemos triagem de boca, e agora também com equipamento que é tipo uma maquininha fotográfica. As pessoas que estão nas regiões mais distantes, a gente chama também, que é a nossa oportunidade de tê-los, a gente faz uma foto da lesão, manda para o médico, nosso médico de plantão, que é o Dr. Cristiano Carranza, e através dessa imagem ele consegue perceber se aquela lesão ela é sugestiva de câncer ou não. Então, só nesse aparato tecnológico, já são mais de 10.000 atendimentos só no aparato tecnológico. Isso aí a gente está falando de telemedicina. Isso. Fora, seria uma Presencial, né? telemedicina, mas assim, não falando com a pessoa. Manda lá a foto, entendeu? E no momento vago que ele tem disposição, ele vai analisar todas aquelas imagens. Por quê? Porque aqui em Ji-Paraná, hoje nós estamos com uma fila grande de biópsias de pele, onde nós temos um médico, graças a Deus, um anjo que colocou no nosso centro de prevenção, em que todos os dias, de segunda a sexta, ele trabalha lá conosco, mas nos dias de cirurgia ele faz de 8 a 10, às vezes até 12 cirurgias por dia. Então, ele é muito comprometido, inclusive quero fazer um agradecimento, um reconhecimento ao trabalho que ele faz conosco, e por isso nós estamos fazendo mais biópsias do que até a própria matriz, que é Barretos. Mas a carreta, as pessoas têm um fetiche, Hudson, com ela, porque ela consegue fazer mais mamografias do que a nossa fixa. Então, quando chega lá, o pessoal quer fazer. E o que é importante? As pessoas tinham dúvida. Puxa vida, mas será que o equipamento que se leva dentro de uma carreta é o mesmo que tem na fixa? É. Com toda a qualidade que a gente tem na fixa, nós temos também na móvel. Então, é a mesma imagem, os melhores técnicos também. Então, essa carreta ela é maravilhosa. E queremos comprar uma outra ainda. Estão com quantas hoje no São estado? 2 carretas e uma van. E uma van. E uma van. Eu recebi, Móvel também.
eu recebi aqui o diretor do hospital, aqui, o regional, O o Guilherme, Guilherme. ele me falou também das caravanas, né? Que vocês recebem aqui no estado. Como é que funciona quem que organiza essas caravanas? Nós temos ali as nossas livres demandas. As pessoas ligam, sejam elas o pastor que quer levar A igreja dele, a por exemplo. igreja dele. Ele liga lá e ele fala: olha, eu tenho tantas mulheres que estão na idade, eu posso levar? Vai ser marcado dia e horário. Dia e horário. Só para As aquele secretarias de saúde também podem. Qualquer pessoa pode fazer isso. O empresário pode fazer O também. empresário pode chegar e falar assim: olha, eu tenho 10 funcionários 10 aqui na minha... funcionários. Um eu quero que faça pele, o outro que eu quero que faça colo. Ele pode ligar lá e reservar esse horário. Inclusive, se você me permite, Pré-agendar, né? ele Olha aí, pré-agenda. que interessante, né? Entretanto, a mamografia e o Papa Nicolau é balcão. As mulheres podem chegar lá e vão fazer. Agora, se elas não quiserem esperar, elas marcam o horário. Se não, eu resolvi, não vou marcar, não, eu vou lá. Ela não vai deixar de fazer. Ela vai fazer sem problema nenhum. Importante dizer, essas caravanas, Hudson, quando você fala, nós fazemos uma média de 300 atendimentos todos os dias aqui em Ji-Paraná. Mas o ji-paranaense utiliza pouco. Então, Rolim manda caravana, Alto Alegre dos Parecis, Pimenta, enfim, tantas outras. Então, o ji-paranaense tem aqui. Então, vamos aproveitar, né? Nós estamos aí no mês de março, que é de prevenção e do colo de útero, que é a prevenção do Papa Nicolau. Então, pedimos para que a mulherada se atenta, que vá fazer o seu preventivo, mas também os homens, né? Que amam as suas esposas, que amam a sua mãe, a sua filha, enfim, que fazem um agrado, né? Olha, eu vou te levar lá, vou te dar uma carona. Aí marca, tem esse carinho, esse zelo, eu tenho certeza que vai nos ajudar muito. Vamos seguir em frente. O Fábio, coloca o próximo aí. Tem até aqui um que eu achei bem interessante, que você estava... É um destaque aqui de uma matéria que saiu no site da Câmara, e você estava defendendo ali o refinanciamento ali de dívidas rurais. A gente sabe, né, o problema que é isso aí. Eu queria também que você falasse um pouquinho também dessa sua atuação, a Cristina conhecer o outro lado da deputada, né? Verdade, verdade. Às vezes acha que é só na área da saúde, né? Saúde já está provado aí, inclusive 2 dessas pautas são alusivas à saúde, mas vou falar um pouquinho então, especialmente de uma área também que a gente cuida muito, que é a área dos produtores, das produtoras, do homem do campo. Quando nós falamos em Rondônia, a gente lembra de agricultura, de pecuária, então é algo que nós também temos que cuidar, de zelar, porque é o que garante uma boa economia. Nós passamos aí por uma Covid-19 sem muitas dificuldades, porque o campo é muito forte. Então, quando nós estávamos lá defendendo o refis rural, era para proteger essas famílias, era para cuidar dessas famílias que precisavam desse refinanciamento. Por quê? Aconteceu na época, inclusive, da Covid, tivemos vários problemas, dentre outros casos, mas nós precisávamos, o governo federal precisava dar esse passo de bênção para que essas pessoas pudessem continuar os seus trabalhos e aí a gente não ter problema de evasão no campo, mas, sobretudo, aquilo que nós queremos, que é cuidar da economia do nosso estado, que o maior potencial que nós temos hoje, ele é rural. Verdade. Ele é rural, está lá no campo. Então, hoje nós temos, inclusive, um trabalho muito grande. Nós iniciamos um trabalho nesse segundo mandato, levando mais tecnologias para o campo, porque aí a gente tira o homem e a mulher da enxada para que ele produza mais através do nosso trabalho. Então, são mais de 60 associações
e qual nós estamos aí trabalhando para levar implementos entre tratores, as encilhadeiras, que é um coqueluche aí, temos levado a várias em cidades, Calcário. o esparramador de calcário, enfim. Então, são algumas desses implementos, são tecnologias que a gente gosta e leva para poder ajudar. E, é claro, também as defesas que nós podemos fazer junto à Comissão de Agricultura. Esse ano não estou na agricultura, mas estou na CCJ. Depois da agricultura, passa pela CCJ. Então, aquelas matérias, aqueles projetos de leis que ainda, antes deles irem para a plenária, que passam obrigatoriamente pela CCJ, nós estaremos lá para poder também pegar algumas relatorias que elas são importantes aqui para Rondônia. Hoje está em quantas comissões, então? Vamos lá, vamos contar aqui. Hoje eu estou em 3. 3 comissões, vamos contar aqui. São Vamos lá. 30 comissões? São mais de 20 comissões. É. Nós temos... Eu estou na CCJ, Na que é CCJ, na Constituição e Constituição e Justiça, que é a hoje, saúde e pessoas com deficiência. e pessoas com deficiência. E estou lutando para continuar na agricultura pecuária. E ainda agricultura e Não, pecuária. estou lutando para continuar. Ano passado eu estava, esse ano eu estou nessas 3, mas eu quero mais uma. Quer voltar? Quer voltar, quer permanecer na agricultura. Agricultura e pecuária. Que o senador Assis passou muito tempo, que foi uma das bandeiras dele, né? Isso. O senador Assis. Na Rondônia Rural do ano passado, eu até conversei com o secretário de Agricultura. Luiz Paulo. Isso. E na época tinha um tema que estava... Era um tema ali conexo ali com a reforma tributária, mas era um ponto que tratava ali do ITCMD, que é o Imposto de Herança. Uhum. Na época eu até comentei com ele, olha, tem uma questão aqui que é importante vocês ficarem de olho, porque ele está criando aqui uma possibilidade aqui de progressividade, que é aquela possibilidade de você ir cobrando alíquotas maiores, né, conforme o tamanho ali do patrimônio. E eu até levantei isso aí para ele e falei, olha, e o produtor rural aqui no nosso estado, ele tem uma característica que é bem peculiar dele. A gente tem esses imóveis rurais ali, eles se valorizaram muito de uns anos para cá. E às vezes você vai equiparar essas pessoas aí que têm um elevado valor de patrimônio, mas não tem uma renda elevada, porque são coisas diferentes. Né? Uma coisa é você ter um sítio lá que hoje vale 1,5 milhão, 2 milhões, outra coisa é você ter uma renda e é totalmente diferente uma coisa da outra. E aí eu até mostrei para ele, falei, olha, você vai começar a colocar, se a gente seguir esse caminho aqui, porque tem outros estados que já seguiram, São Paulo, a gente tem notícias aí de Minas, tem notícias aí, alguns estados do Nordeste também, que já fizeram já o reajuste das suas alíquotas, e aí eu ainda falei para ele, olha, isso aqui, se a gente não prestar atenção, a gente vai começar a equiparar essas pessoas que vivem aqui na cidade, têm uma renda alta e um patrimônio alto, aí eventualmente ali numa sucessão ela tem condições ali de pagar esses valores, enquanto que a pessoa que está lá na roça, né, está lá no sítio, ela não desfruta da mesma condição. Então, eu acho que os estados têm que começar a pensar também nessas diferenças. Não dá para você colocar todo mundo dentro do mesmo balaio e achar que é tudo igual, porque não é. E é interessante você ter uma parlamentar que além de ser da região norte, né, da Amazônia, conhecer aqui a nossa realidade e o estado de Rondônia, com esse nível de atuação, porque é uma voz que a gente tem, inclusive para poder abrir os olhos, né, do restante do país, com relação exatamente a essas questões que a gente vive aqui. A gente está mais longe, a gente está mais distante, os custos aqui são mais altos, demais. A gente tem uma série de situações aqui, de dificuldades aqui, que é muito diferente do restante do país. Isso tem que ser levado em conta em qualquer tipo de contexto. Inclusive, claro que nós falamos aqui especialmente dos menores, mas a moratória da soja é uma preocupação que nós temos, porque tudo bem, a partir de 2008, né, foi feito um acordo para que não se compre essas sojas naquelas áreas que foram devastadas, onde teve desmatamento. Tudo bem, nós não estamos aí defendendo desmatamento, nada disso.
Mas, recentemente, no site da ProSoja, uma produtora se lamentando porque as grandes companhias em que são responsáveis pela compra da soja, dizendo que aonde estava aquela plantação era uma área de desmatamento, e não era. E aí, como é que fica? Onde vai colocar? Como é que vai ser o fluxo, já que existe a moratória da soja? Então, tem muita coisa ainda que nós precisamos melhorar com esse avanço do plantio de soja no estado, para que também nós não tenhamos um problema crônico aqui e aí desfavorecer algo que também melhora a economia do nosso estado. Com certeza. Não é fácil. Só pegando um gancho nisso aí que a deputada falou, ó, recente mesmo, a gente teve um outro projeto de lei também que é bem polêmico, que é a questão de ter zerado os impostos na importação de alguns alimentos, porque daí você coloca esses produtos que são estrangeiros, muitas das vezes até mais barato nas prateleiras do que o brasileiro. do que o próprio produto que é produzido, do que aquilo que é produzido aqui no Brasil. Uhum. Então, assim, eu sei que é complicado. Existe ali uma intenção de forçar esse preço, né, para baixo, para que você consiga ali estancar um pouco ali essa inflação que hoje é muito maior ali em cima dos alimentos do que até em outras esferas, né? A gente sabe que a maior parte dessa inflação hoje está realmente em cima dos alimentos. Mas eu particularmente, eu tenho uma desconfiança com relação a algumas dessas medidas, porque eu fico ali na dúvida se isso daí realmente vai ajudar ou não vai, se não vai terminar atrapalhando o nosso produtor aqui, né? Não sei como é que a deputada... Esses assuntos assim, vocês são consultados disso aí, ou o governo vai lá e faz isso aí a toque de caixa, não pergunta para ninguém? Como é que é essa... Como é que funciona isso daí? Conta pra gente lá. Cada caso é um caso, mas na maioria das vezes vem do jeito tipo, olha, vocês se viram aí. Agora, uma das coisas que está acontecendo nessa gestão do Hugo Mota é a pauta antecipada, porque chegavam muitas pautas em cima da hora. E aí era uma correria para lá e para cá, porque, puxa vida, você precisa estudar, você precisa votar consciente. Não dá mais para aceitar pessoas que estejam ocupando algum cargo político despreparadas. Então, se tem uma pauta, por exemplo, na quinta-feira, depois que a gente sai de lá, o Colégio de Líderes, a reunião dos líderes de cada partido, onde define a pauta, e na terça-feira, quando a gente chega, nós já vamos saber o que vai votar. É claro que pode acontecer alguma urgência, emergência, alguma coisa que de repente precisa colocar, mas pelo menos está pactuado de que toda essa pauta ela vai ser exposta sempre às quintas-feiras para que o parlamentar ele tenha consciência daquilo que vai votar na terça e na quarta, né? O que não acontecia com o Rodrigo Maia, o que não aconteceu com o Lira. Então, eu vejo com muito bons olhos o que o presidente Hugo Mota declarou, está fazendo, foi uma das cobranças, e ele tem cumprido, graças a Deus. Não, isso é bom, até porque não tem por que fazer as escondidas, né? Não, era muito difícil. Chegava em cima da hora, mas o que mesmo nós vamos votar? Puxa vida, para que faz isso? Era muita judiação com todos ali, né? Então, aqueles que estavam mais preparados até juridicamente, estavam mais tranquilos, mas tinha gente que tinha dificuldade e que, às vezes, tinha que pedir desculpas por uma votação impensada. Então, não pode ser assim. É coisa séria que acontece na Câmara, então não pode vir matéria em cima da hora. Hoje, assim, eu até acho que o Congresso hoje é menos um pouco refém, porque quando a medida provisória surgiu na Constituição de 88, era uma espécie ali de filhote do decreto-lei, do antigo decreto-lei que a gente tinha. Então, o presidente ia lá e editava um decreto, aquele decreto ele vigia de imediato, aquilo ali era passado era enviado para o Congresso analisar, mas se o Congresso não analisasse dentro de um determinado prazo, aí se revestia em lei, se transformava em lei automático. Por isso, a gente tem no ordenamento jurídico da gente o tal do decreto-lei, muitos em vigência até hoje.
Então, quando surgiu a MP, ela veio com essa mesma estrutura, mas aí... Que é o contrário, né? Não, ela veio com essa estrutura. Daí, quando foi em 2003, aí teve uma emenda constitucional e aí sim Isso. passou a dispor sobre a possibilidade de caducar. Então, 90 dias. genericamente, né, o pessoal conhece isso aí, a MP Caducar. caducou. É porque daí passou aquele prazo lá, né, que o Congresso tem para poder analisar. Se o Congresso não aprova, ela perde Eficácia. ela perde a eficácia. Todo mundo lembra aí da CPMF, que ficou lá vigendo indefinidamente. Aquilo lá foi criado por meio de medida provisória. Hoje isso aí não acontece mais. Então, assim, eu até acho que o Congresso hoje é menos refém. Menos Mas, de qualquer refém. forma, quando você tem lá, por exemplo, uma medida provisória dessa, ela já entra ali em vigência ali de imediato. Ali, aquilo lá é encaminhado para o Congresso, muitas das vezes começa na Casa dos Deputados, depois vai para a Casa Revisora, né, no Senado, e daí ou converte em lei, ou então ela perde a eficácia. Mas eu acho assim, às vezes eu acho que o governo exagera um pouco, abusa um pouco do poder da caneta, porque a medida provisória, em tese, isso aí está lá na Constituição, não sou eu que estou dizendo, seria só para aquilo que é de relevância e urgência. Só que a gente vê, né, o governo muitas das vezes se utilizando ali de um instrumento, muitas das vezes até para passar por cima do Congresso, né? Muitas das vezes até para poder invadir ali a competência que muitas das vezes seria da Casa de Leis, aonde você teria ali uma discussão mais aprofundada Mais sobre o ampla. tema, mais ampla, aonde você teria oportunidade de ouvir os setores envolvidos e você produzir leis com mais qualidade. E a gente fala-se tanto, né, de judicialização da política e politização do judiciário, ativismo judicial, né, com essa invasão que hoje o STF também acaba fazendo ali em algumas ocasiões. Vamos polemizar um pouquinho agora. Eu queria que a deputada também falasse um pouquinho sobre esses temas, emitisse aí a sua opinião. São tantos abusos que a gente tem lá Imagina. que não é fácil. Quando você fala das medidas provisórias, é isso mesmo que tem acontecido. É para resolver algum problema Pontual, institucional do Palácio, não levando muito em consideração o que 513 cabeças estariam ali para pensar, e foi para isso que foi criada uma Câmara, para que tivesse essa legislatura, essa fiscalização, para que não tivesse erros, para que fosse o mais justo possível. Mas, infelizmente, isso acontece e não é fácil. Entretanto, nós também, mesmo não tendo um poder que às vezes é mais pesado lá no Palácio, mas nós podemos reverter também com as nossas ações, que também podem acontecer durante o mandato. Hoje, é claro, né, existem centenas, milhares de projetos de leis que podem nem sequer ir a plenário. Mas quando o tema é relevante, quando realmente passa pela maioria dos legisladores, dos deputados, eu não tenho dúvida que a gente consegue fazer. Como foi a Política Nacional de Combate ao Câncer. Tem gente que passa por lá e que não tem nenhum tipo de projeto aprovado, porque é todo dia projetos, né, e que acontecem, projetos que são similares, e aí às vezes nenhum e nem outro vão ser colocados para apreciação, mas de fato nós precisamos ainda dar uma melhorada e fazer com que não somente esses projetos de lei sejam aprovados, mas que nas regulamentações que ele saia realmente do papel. Vocês que são advogados sabem muito bem disso, né? Tantos e tantos projetos, vocês que estudam todos os dias, porque leis todos os dias são aprovadas, propostas de emendas constitucionais também são aprovadas, e aí o estudo é maior para que nós tenhamos a oportunidade aí de fazer justiça propriamente dita. Com certeza. A senhora já passou por alguma situação de sentir ali que
o judiciário ali, alguém ali castrou o teu direito de se manifestar, de se expressar, de falar o que pensa. A gente tem visto ali esse debate ali tão intenso, principalmente entre essa liberdade de expressão. Aí a gente vai falar aqui principalmente a inviolabilidade do parlamentar, né? Não somente na tribuna, Não somente na tribuna, porque a isso opinião, daí né? é exato, né? Não deveria haver a criminalização de um parlamentar por emitir as suas opiniões. E aí a Constituição deixa muito claro isso aí é independentemente de você estar no parlamento ou não, né? A senhora já passou por algum tipo de constrangimento como esse? Você sente que tem essa liberdade plena hoje ou não? Como é que você enxerga tudo isso? Graças a Deus, não passei por nenhum tipo de constrangimento, isso é bom. Talvez porque a gente tem que pensar também. A liberdade de expressão, ela tem que ser de fato e de direito, né? Nós temos vários colegas que, infelizmente, não tiveram a oportunidade de serem ouvidos, que seus direitos foram violados, como parlamentar e também comunicadora, que muitas das vezes, né, nós fomos voz e vez de pessoas que estavam ali utilizando do programa que nós apresentamos, e agora, como parlamentar, eu sou voz de milhares de pessoas. E que isso não pode ser violado, a liberdade de expressão. E aí nós vemos que isso, na prática, vários colegas parlamentares estão tendo dificuldades de responder a processos, de ter algumas condenações e que passa-se por cima de alguns direitos garantidos, inclusive dentro da Constituição, como você mesmo disse. Será que isso também não é um pouco do reflexo da ausência do respeito? Ah, totalmente. Totalmente. Hoje, infelizmente, falta esse respeito e você pode ouvir as pessoas e também sem denegri-las. Você pode ter a oportunidade de deixá-la no seu livre arbítrio de poder falar, né? Mas infelizmente hoje muitos dessas falas, desse direito de expressão, eles estão sendo ceifados. A gente sabe disso, né? Isso aí é um ponto importante porque, por exemplo, eu conhecendo a deputada e a sua trajetória, eu imagino que seja muito combativa, mas eu não a vejo, por exemplo, faltando com o respeito, ou denegrindo, ou xingando alguém, ou usando a sua liberdade de expressão ou a sua inviolabilidade parlamentar para agredir uma outra pessoa. Muito embora, sim, eu até entendo alguns parlamentares que passam por isso e até acho o seguinte, olha, você não pode castrar o direito e a liberdade dele falar. Você pode até, eventualmente, ele tem uma punição pelo que ele cometeu de excesso, mas não, Agressão, mas não. não ali castrar o direito dele de falar. Mas acho muito que esse respeito também ele é mútuo e ele também deveria de ser conquistado. Porque se você quer se respeitar, você também tem que respeitar Tem que o outro. respeitar. Eu sempre falo que a gente não precisa gritar para ser ouvido. Então, quando eu falo de maneira coerente, respeitosa, mas falando de que lado eu estou, daquilo que eu estou realmente defendendo, esse é realmente a defesa da sua liberdade, que você pode fazê-la, da que as pessoas têm que respeitar o quanto que você está ali falando e defendendo alguma causa ou alguma pessoa. Mas tem alguns também que utilizam dessa inviolabilidade parlamentar para poder falar algo que, de repente, estaria passando dos limites. Sim. E aí a gente abre precedentes para que algumas coisas, infelizmente, ruins aconteçam dentro do judiciário. Porque uma coisa é a liberdade de expressão, outra que você tem que defender ideias, né? Isso. E para isso você não precisa denegrir a imagem de ninguém, não precisa xingar, não precisa. Isso. Como Você não precisa se exceder, isso, né? exatamente. Então, acontece também muito. Deputada, fala pra gente aí sobre. A gente já está finalizando, mas tem só dois projetos aí que a deputada, a sua assessoria passou para mim, que está em andamento, né? Que é o projeto Cidadania Plena Uhum. e o
e o evento Mulheres que Transformam. Conta pra gente aí um pouquinho aí. Coloca pra gente aqui, Fábio, na tela aqui. Primeiro vamos falar aí do projeto Cidadania Plena. Uhum. Isso parece bom. Esse é lindo. A gente faz em parceria com o IFRO. Já são 24 milhões que nós estamos investindo em um projeto lindo. Antes desse, surgiu... Você está aí nessa foto? Estou aqui. Cadê? Aqui, no meio. Esse projeto surgiu com o Casa da Comunidade, aqui em Ji-Paraná. Ah, tá. Tá nesse folheto aqui, inclusive. Tá nesse folheto. O Casa da Comunidade, ele surgiu para que nós pudéssemos oferecer cursos gratuitos, profissionalizantes, cursos, oficinas, para as pessoas aqui de Paraná e região. Então, nós já realizamos curso de artesão de bonecas, também fizemos informática, começou essa semana lá no Projeto Sonho Meu, manicure, pedicure, corte e costura, maquiagem, curso de pintura, e aí várias comunidades estão sendo assistidas. Aurélio Bernardi, Paróquia São José, Capelaço, Nova Colina, Nova Londrina vai chegar, Nova Colina também. Então, nós queremos atingir a cidade e os distritos também aqui de Ji-Paraná. E aí, logo depois, vem o Cidadania Plena. O Cidadania Plena, eu tenho uma paixão por esse projeto. Essa semana nós realizamos um curso de tratorista, lá na linha 86. Nós vamos, logo, encaminhar um trator para a entidade, que eu não me lembro lá, é uma associação agrícola. Essa associação agrícola, ela vai receber o trator, mas antes de receber, nós qualificamos ali 18 pessoas daquela comunidade para ser tratorista. E muitos que já foram surpreendidos com o jeito que manuseava o equipamento, que estava acontecendo de maneira errada. Aprendeu na prática. Uhum. Então, ele aprendeu a acoplar os equipamentos, a trocar os óleos, os filtros, o manuseio, enfim, tudo que se precisava fazer, o porquê o pedal do trator é tão duro, porque é para evitar que criança tenha oportunidade, enfim, saber o porquê que foi feita daquela maneira o trator propriamente dito. Então, eu fiquei muito feliz porque, em muitos casos, oferecia-se o peixe, mas não se oferecia a vara de pescar. Então, propriamente o ensinar a pescar também. Então, nós vamos entregar o peixe, que é o trator, mas nós também estamos entregando a vara, ensinando a pescar e fazer o correto, e entregando um certificado, que não somente para a sua associação, mas que ele pode ser um tratorista em uma outra entidade, numa outra associação, numa prefeitura, numa empresa particular, e falando, olha, esse certificado que eu estou recebendo não é como muitos têm a oportunidade de vir dar cursos aí e imprimir um certificado de qualquer jeito. Esse é reconhecido pelo MEC, pelo Ministério da Educação e Cultura, de um instituto que realmente faz um trabalho muito grande. Então, através do Cidadania Plena, nós vamos atender mais de 60 entidades, entre elas assistenciais, agrícolas, rurais, enfim, muitas delas, além de levar o curso, nós estamos levando implementos e muitos outros benefícios para essas comunidades. Inclusive, aqui a APAE foram feitos cursos para pessoas que lidam com crianças com síndromes, né? Além da síndrome de Down, foi um sucesso. Reunimos várias regiões. É o que eu sempre falo. Se não for para estar no mandato para não cuidar de gente, não caberia. Só tem sentido estar na política se for para cuidar das pessoas. Então, além de entregar, nós também queremos ensinar, nós queremos formar, nós queremos ter oportunidade de falar, olha, nós queremos cuidar de você. Cuidar de verdade, levando conhecimento, levando ensino e dando aí a oportunidade de você ter equipamentos de qualidade na sua associação, na sua comunidade, no lugar que você vive. Isso é um programa de transmissão, como é que se fala?
de renda que é eficiente, né? Que o deveria ser. E não somente Isso, aquele que mantém aquela pessoa naquele status. E pronto, verdade. não transforma, né? Não transforma, Isso. não dá cidadania. E É o nome, né? Cidadania plena. cidadania plena. Inclusive, nós estamos nos aproximando de realizar um curso aqui em Ji-Paraná, um curso de manutenção de ar-condicionado. Olha só. Então, quantas e quantas empresas aí estão, porque acho que até uma casinha mais simples hoje, as pessoas estão ali trabalhando para ter um ar-condicionado, porque é muito Necessidade, né? quente, é necessidade, né? Mas aí elas vão ter oportunidade, esses homens e mulheres, né? Vão ter oportunidade de aprender uma grande profissão através de um mandato que tem puro amor. Nosso mandato exala amor por onde quer que passa para cuidar dessas pessoas que realmente estão nos dando a oportunidade de representá-las. Eu estou vendo aqui, né? Maravilha. São muitas instituições, né? A Paz, Sonho Meu. Vou até ler aqui, ó. A Paz, Sonho Meu, Cantinho do Céu, Grilo Falante, Centro Recreativo Dom Bosco, o Lá do Caléu, idoso. que é do professor Modesto Júnior. Isso mesmo. Cara, o rapaz, eu tenho uma admiração por ele. Né? Se ele até estiver assistindo aqui o nosso podcast, gostaria muito de entrevistar ele aqui. Ele é maravilhoso. O Lar do Idoso, o Vladimir acabou de falar aqui, Tá aqui. o Aurélio Bernardi. Também tem, olha, você que conhece bastante o seu Bernardi, fala para ele, tá? Ele Ele é tem que vir maravilhoso. aqui. Vamos encaminhar 1 milhão agora para o Lar do Idoso, Poxa, que porque é uma estrutura ainda muito Ele é antiga, ele é um né? dos pioneiros aqui, né? O seu Luiz Bernardi é um anjo que Deus enviou. Então, Não tem um terreno aqui de igreja, ou pelo menos em sua grande maioria, que ele não tenha ajudado com uma doação. eu Verdade. até vou te pedir esse favor aí, que eu sei que você é bastante amiga dele. Fala com ele que a gente quer entrevistar ele aqui. E a entrevista eu- dele é uma delícia. Então, Adoro ouvi-lo. ele tem uma história incrível e a gente adoraria ter ele Foi aqui também. engraxate. Olha É? aí para você ver. Que legal, olha só. E ele História de dentro sucesso. da. O Guilherme também fala muito Ele é dele. maravilhoso. E dentro da simplicidade dele, ele te dá uma aula de economia sem ter feito um curso nessa área. É espetacular. Eu o que ele encontrei com faz. ele assim poucas vezes. Uma vez até a gente estava no gabinete do Laerte, tava tratando uma questão lá um projeto de lei para beneficiar os portadores de síndrome de Down. Na Aham, época a gente aham. eu estava levando essa pauta, né, por conta do trabalho que eu tenho lá na comissão da UAB. E Legal. aí, por coincidência, o seu Luiz estava lá. E realmente, ele é uma figuraça. Ele Ele é é uma uma figuraça. celebridade. E tem mais aqui ainda. Tem a ADRA, Casa de Nazaré, Associação Vida, Projeto Leitura para as Mulheres. Essas associações que Muita você coisa. está falando aqui, e todas aqui são de Paraná, essas daqui, além dessas, muitas outras, são mais de 60 que nós estamos ajudando, além de todas as APAES do Estado. São 34 APAES, como madrinha das APAES. Amanhã, inclusive, nós vamos entregar um cheque lá em Primavera de Rondônia. Aí a gente tem o prazer de, todos os anos, levar, e através do projeto Cidadania Plena, já que estamos falando nele, nós vamos trocar e nós vamos entregar também vans, porque a maioria delas precisam de vans para trazer essas crianças para a escola, então nós também vamos ajudá-las nessa mudança da frota. Algumas estão bem já usadas, só esse ano nós vamos entregar 9, e assim devagarzinho até que todas recebam também. Acho que é legal. Deputada, dá tempo ainda de falar do Mulheres que Transformam? Claro. Quer dar uma pincelada aí, rapidinho? Dia 29, agora, para encerrar o mês alusivo ao nosso mês das mulheres, que é o mês de março, nós vamos realizar o Mulheres que Transformam. E qual que é o formato? A maioria dos partidos, e eu como presidente do Progressistas, costumam fazer eventos só para falar de política. É claro que não dá para estar num evento que tem uma política sem falar também do assunto, mas não é para isso. Nós escolhemos 11 mulheres que conseguiram transformar para melhor a realidade das suas comunidades. Mulheres que algumas estão na política sim, mas a maioria delas não, porque não precisa ter cargo político para transformar a vida da sua comunidade. Verdade. Então vai ser uma troca de experiência em que essas mulheres,
Algumas com deficiência, outras não, algumas que tiveram dificuldades, algumas que foram abandonadas pelos seus maridos, mas mesmo assim elas seguiram e transformaram vidas de outras e seguem nesse trabalho, que pode ser social, que está lá social, empresarial, político e tantos outros que elas fizeram. Então, como o nosso partido é o 11, que é progressistas, são 11 mulheres que serão homenageadas, cada uma de uma região. Bacana, bem Aqui pensado. de Paraná, nós teremos o maior prazer de homenagear a Rubenita do Boticário, uma história linda, que teve paralisia infantil, que perdeu filha, que perdeu esposo, mas que é uma pessoa que gera oportunidade para tantas e tantas outras mulheres aqui em Ji-Paraná e em boa parte do nosso estado. Se fosse Verdade. outras, ficava assim, eu não Mais vou seguir. vitimizando, né? Mas não, é uma pessoa que a força que ela transmite, tantas outras como a avó Maria, lá de Porto Velho, e algumas outras que foram convidadas, essa troca de experiência vai impactar mulheres. Então, Mulheres que Transformam, não foi por acaso que nós escolhemos esse título. Eu não tenho dúvida que as 250 mulheres, estamos preparando para que 250 mulheres estejam lá conosco, com a presença da nossa presidente nacional, Iracema Portela. Nós faremos um evento para marcar, para dizer que nós queremos ainda fazer mais por esse estado. Esse dia 29 e 29, lá no Espaço Multieventos, em Porto Velho, às 7 da noite. Pronto. 7 da noite. Isso. Deputada, quero encerrar a entrevista, mas antes disso eu preciso fazer uma pergunta que é a curiosidade de muita gente. E aí, Não sei se vem é a minha senadora? Aí era a minha pergunta. É? Quais são os seus projetos Vem políticos? senadora aí? Conta pra No nós cargo aí. majoritário, né? De repente, né? Vai. Vem senadora? Sim, eu sou pré-candidata a Senado. Pronto. Eu estou sendo muito questionada com relação a esse assunto. E esse novo desafio a gente vem, caso a comunidade entender, né, é para trabalhar mais, para ter a oportunidade aí de abençoar muitas vidas e de continuar fazendo um trabalho grandioso aqui no nosso estado. Pronto. Pronto. Olha, pra mim, Sanou a sim, foi- dúvida? Sanou. E engraçado que não tinha. Ele que conversou com a senhora, né? E Aham. era a minha pergunta que eu estava Pois guardando. é. Coisa boa, coisa Que boa. bom, que bom. Vladimir, quer dar suas considerações finais? Foi assim foi uma experiência maravilhosa. Esse momento aqui com a deputada. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço. Isso com certeza trouxe inspiração para a gente, vai trazer inspiração para muitas outras pessoas que vão ouvir assistir, né, esse podcast. E isso contagia a sua paixão, seu amor, do jeito que você fala. Desculpa falar de você, mas porque eu sou bem mais velho. Eu prefiro Eu você. sou bem mais velho que a deputada. Essa forma assim bem do coração mesmo, né? Obrigada. Uma pessoa que cuida de gente e que a gente percebe que faz isso por amor mesmo. Obrigada. Na verdade é um ministério, não é nem um mandato, é um ministério, né, de cuidar de pessoas. Muito obrigado, Deus abençoe e continue abençoando, iluminando o seu caminho, seus projetos e precisando voltar aqui, a Êxito Juros Podcast vai estar de portas abertas, e as outras empresas que comportam o nosso grupo também. E muito obrigado, um grande abraço, sinta-se abraçada, ser muito querida por nós e por toda a população aqui do estado. Nossa, eu que agradeço ter estado contigo, Vladimir, com o Hudson, com toda a equipe aqui da Êxito. Fomos muito bem recebidos, né? Estou acompanhada da Cláudia e da Patrícia, né? Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, né? Falei, puxa vida, que coisa boa, então vamos reservar um dia para a gente ir. Então, já estava na nossa agenda para poder vir e falar com a nossa população, não somente aqui de Paraná, do estado, né? O podcast vai para o Brasil e para o mundo. Sim, Então, sim. a oportunidade que vocês nos deram é muito gratificante. Eu me coloco à disposição de vocês, do grupo e de todos que estão nos assistindo em qualquer lugar desse mundo aí que a tecnologia vai longe. Tá certo. Obrigada.
Eu só tenho a agradecer. A convidada foi a deputada, mas nós que fomos blindados, né? Brindados, né? Brindados. Com a sua presença, porque a senhora realmente é de uma iluminação extraordinária. A senhora é uma pessoa iluminada. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito muito grande para você e te desejar todo sucesso na sua carreira, na sua trajetória. Aprendi muito com você hoje aqui. Eu tenho certeza que as pessoas que vão nos assistir também vão ficar muito satisfeitas com tudo que com tudo que elas puderam ouvir, né, da senhora hoje. Parabenizá-la pelo teu trabalho. Obrigada. E ficou agora aquele gostinho de quero mais, né? Pois é. Agora tem que combinar um dia para voltar. Combinado, combinado. Só gratidão, obrigada pelo carinho, pela receptividade. Se vocês me permitam, eu sempre nas minhas entrevistas, eu costumo deixar o número do meu telefone. Opa, Eu penso que as pessoas têm que ter todo o acesso ao político. com certeza. Quando nós fizemos a primeira campanha para deputada federal em 2018, eu ouvia muito que, mas a gente não consegue falar. Comigo fala. Então, nosso telefone, número de telefone é 61 99695 0012. Repete aí. 61 99695 0012. Esse telefone fala direto comigo, pode deixar mensagem do WhatsApp, pode ligar, pode ficar à disposição. Inclusive nas redes também, caso queira, quantas pessoas falam, eu preciso falar com você, a nossa assessoria identifica, né? E eu sempre peço, deixa o telefone, porque aí elas fazem o contato e aí a gente tem disposição de responder. Eu sempre falo que as pessoas elas têm que ser assistidas. Não quer dizer que, de repente, eu consiga resolver tudo. Mas o não ele tem que ser sincero para que as pessoas não fiquem sem resposta. E o sim, para que realmente você possa resolver e não deixar ninguém enganado ou na expectativa de que vai resolver, porque você falou que vai resolver, e aí você deixa as pessoas na expectativa e não resolve. Ou sim ou não, mas com uma resposta verdadeira, e aí sim você vai ser respeitado. Então, 61 99695 0012 é o número do nosso telefone, que está à disposição de todos. Tá bom, muito obrigado. E é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Deputada Silvia Cristina, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Doutor Vladimir, meu parceiro aqui já de muitos anos, Coisa muito boa. obrigado. Né, já são aí 13 anos já juntos, Isso, né, de 13. parceria já. Tem nada a ver com o fascismo. Que bom! Que bom, né? E é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio, Êxito Júris Podcast, hoje aqui com a ilustríssima deputada federal Silvia Cristina. Obrigado. De novo, muito obrigado. Eu que agradeço.